Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 62, o banquete na casa de Simão. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, esse é apenas um resumo do meu resumo, e eu ainda acho que ele está bem grande e não vamos conseguir ler tudo durante os 20 minutos que a gente tenta fazer aqui. Então eu recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, escutem o audiobook, para que os irmãos possam se aprofundar ainda mais no estudo da palavra, possam tirar muitas lições das que eu não vou conseguir trazer aqui. Então, recomendo fortemente aos irmãos, vão lá no aplicativo e estudem. Vamos lá? Iniciar o Desejar a Todas as Nações, capítulo 62. O banquete de Simão. Simão de Betânia era considerado discípulo de Jesus. Era um dos poucos fariseus que se uniram abertamente a seus seguidores. Então aqui, diferente de Nicodemos, diferente de José de Arimateia, Simão era um fariseu que se uniu abertamente aos discípulos de Jesus. Se tornou e manifestou publicamente que era seu seguidor. Reconhecia-o como mestre e acalentava esperanças que fosse o Messias, mas não o aceitara como Salvador. Podemos entender que Jesus é um mestre, podemos entender que Jesus é uma pessoa influente, é um profeta, transformou o mundo, mas podemos ainda assim rejeitá-lo como Salvador. Simão reconhecia publicamente que aceitava Cristo como mestre, mas não como o Salvador, porque ele não entendia que Jesus era o seu Salvador. Seu caráter não estava transformado, permanecia sem mudança seus próprios princípios. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, provavelmente a maioria das pessoas que estão hoje na igreja são como Simão. Pessoas que estão lá, aceitam Jesus, às vezes até dizem que ele é seu Salvador, mas não há uma transformação de caráter e as pessoas continuam permanecendo nos seus princípios. Muitas igrejas hoje promovem verdadeiros shows, onde se você pegar uma igreja e uma balada e um show do mundo, você não vê distinção, você não sabe qual é qual. Porque as pessoas não mudaram os seus princípios, elas estão apenas tentando trazer o mundo e Cristo, carregar um e outro ao mesmo tempo, e já vimos que isso não é possível. Havia entre o povo grande entusiasmo, muitos afluíam a Betânia, alguns por simpatia por Jesus, outros por curiosidade de ver a pessoa que fora ressuscitada dos mortos. Muitas pessoas se achegam a Cristo, muitas pessoas vão à igreja por curiosidade, por simpatia, porque, nossa, mas Jesus era muito bom mesmo, então eu vou até a igreja por conta disso. Mas não vão por uma verdadeira conversão, não estão impressionadas de fato com aquilo que Jesus fez por elas, ou elas não conhecem, ou elas não entendem. Mas muitas vezes devemos usar dessas oportunidades para demonstrar verdadeiramente quem é Jesus para essas pessoas, porque elas não conhecem ainda. Devemos aproveitar as oportunidades. Muitas pessoas que se afluíram a Jesus por curiosidade conheceram o verdadeiro Salvador, se entregaram a Ele. Muitas não, ficaram só nessa curiosidade, nesse entusiasmo, não se entregaram, mas muitas sim. Então devemos aproveitar todas as oportunidades para falar do nosso Salvador, principalmente para os curiosos. Muitos há que levam aos mortos preciosos dons, de pé ao lado da querida figura para sempre silenciosa. Proferem abundantes palavras de amor, ternura, apreço, dedicação. Tudo é prodigalizado àquele que já não vê nem ouve. Houvessem essas palavras sido ditas quando o fadigado espírito, tanto delas necessitada, quando o ouvido as prenderia o coração, as podia sentir, quão precioso teria sido o seu perfume. E aqui é uma coisa que nós vivemos repetindo e sabemos que muitas vezes as flores só são dadas aos mortos. Não apreciamos o dom da vida, não apreciamos as pessoas ao nosso lado. Só damos valor a alguém
quando perdemos, devemos mudar isso em nossas vidas, devemos apreciar a vida daqueles a quem amamos e mostrar gratidão, respeito, amor, admiração enquanto vivos, enquanto isso pode acalentar o espírito, enquanto isso pode transformar almas. Devemos aproveitar a oportunidade de hoje para demonstrar o nosso amor àqueles a quem amamos. O olhar de Jesus, que Jesus lançou, no entanto, convenceu a Judas de que o Salvador se penetrara a hipocrisia, lhe penetrara a hipocrisia e lera o seu baixo, desprezível caráter. E louvando Maria tão severamente reprovada, Cristo repreendera a Judas. Antes disso, o Salvador nunca lhe fizera uma censura direta. E aqui é importante, para os irmãos verem como está resumido aqui, fala bastante sobre a questão de Judas, Maria, sobre as ofertas. E aqui eu resumi só nesse ponto aqui, alguns outros que a gente vai ver mais, mas tinha muito mais coisa que eu já tive que retirar. Jesus lançou apenas com o olhar de reprovação de Cristo para Judas foi o suficiente para ele entender. Judas era corrupto, ele ficava ali com a bolsa que era dado dinheiro aos pobres e ele subtraía isso para seu benefício próprio, ou seja, ele roubava o dinheiro que os discípulos recebiam, que Cristo recebia, ele roubava esse dinheiro para usar em benefício próprio. E aqui foi a primeira reprovação que Jesus fez a Judas, e nem foi assim a reprovação de mostrar o caráter dele, mas de apenas de aceitar a oferta de alguém que estava ali dando tudo por reconhecer Jesus como Salvador, por estar alegre, por demonstrar o seu amor por Jesus, por entender e ver o quanto Jesus a amara. Judas condescendera com avareza até que ela lhe dominara todos os bons traços de caráter. Invejou a dádiva feita a Jesus. Seu coração queimou de inveja de que o seu Salvador fosse objeto de uma oferenda digna dos reis da terra. Por uma quantia muito inferior à do vaso de unguento, traiu ao seu Senhor. E aqui nós vemos que, se olharmos para essa parte aqui, olharmos para a história de Lúcifer, é exatamente a mesma coisa. A inveja por Jesus moveu a destruição e a ruína daquele ser, Judas e Satanás hoje. Não devemos permitir que esse tipo de sentimento se apodere de nós. Devemos afastar e repreender, porque esse tipo de coisa afasta até os bons traços de caráter. Se você tinha algo bom, Deus te fez nascer com um bom talento, com um bom traço de caráter, isso é suprimido quando nós estamos exaltando, estamos nos apegando às coisas deste mundo. As coisas que aqui estão vão nos afastando de tudo aquilo que era bom que Deus colocou em nós. Devemos tomar cuidado com isso. Os discípulos não eram como Judas, amavam o Salvador. Não lhe apreciavam, entretanto, o elevado caráter. Houvessem compreendido o que fizera por eles e teriam sentido que coisa alguma lhe fosse oferecida era desperdiçada. Aqui Judas começou a murmurar, dizendo que a oferta de Maria de derramar o vaso de alabastro ali de unguento era demais, era desperdício, e os discípulos começaram a concordar com ele. Jesus e os discípulos, diferente de Jesus, eles amavam a Cristo verdadeiramente, e se eles entendessem, aqui é o ponto importante, se eles entendessem tudo o que Jesus havia feito por eles e ainda havia de fazer, eles iriam entender que nada feito para Cristo era desperdício. E aqui está um ponto importante para nós hoje. Nada, o que eu e você fazermos de verdade para Cristo, nos nossos bens empregados, os nossos dons empregados para Cristo, para ajudar ao nosso próximo, nada disso é desperdício. Tudo é muito pouco ainda próximo àquilo que Jesus fez por nós. Muitas vezes eu e você, quando olhamos com isso como um desperdício, como achando que deveríamos fazer diferente ou é demais, é porque não compreendemos ainda a obra que Jesus fez por nós. Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia quando qualquer
qualquer lhe prestar um favor com celestial delicadeza, ele o abençoava. Não recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança e a ele oferecida com amor. Aceitava as ofertas dos pequeninos e abençoava os doadores, inscrevendo-lhes o nome no livro da vida. A unção feita por Maria acha-se nas Escrituras, mencionada como distintivo das outras Marias. Atos de amor e reverência para com Jesus são uma demonstração de fé nele como Filho de Deus. Atos de amor e reverência para Jesus são demonstração de fé que ele é o Filho de Deus. É uma demonstração de fé de toda a obra que Cristo fez por mim. Quando eu e você entendermos isso, os nossos atos de amor serão muito mais abundantes. Não iremos ficar com mesquinharia com as coisas que temos, não iremos falar, estou fazendo muito, estou dedicando muito tempo a Deus, estou ajudando muito aos pobres. Não, nada é suficiente para retribuir o amor de Deus, e nós faremos e continuaremos fazendo porque o amamos. E isso são demonstrações do nosso amor e da nossa fé para com Ele. A obra de Maria era exatamente a lição que os discípulos necessitavam para mostrar-lhes que seria aprazível a Cristo as expressões de amor por parte deles. Os discípulos, eles amavam a Cristo, mas não demonstravam. As coisas, partindo deles, ficavam muito mais nas palavras do que nos atos. E muitas vezes é o que acontece conosco hoje. Se com o nosso próximo, muitas vezes com os familiares, é assim, o nosso amor fica apenas em palavras, não se transforma em atos, quanto mais com Deus. Falamos e não traduzimos em atos o nosso amor. A mesma falta se manifesta hoje em nosso mundo. Poucos somente apreciam o que Cristo é para eles. Muitas pessoas não reconhecem, não conseguem compreender o que Cristo é de fato para nós. Fizessem-no, no entanto, e o grande amor de Maria seria expressado, a unção liberalmente feita. Não seria considerado desperdício o custoso unguento. Coisa alguma se consideraria demasiado preciosa para Cristo. Nenhuma abnegação, nem sacrifício grande demais pode ser suportado por amor dele. Eu e você devemos começar a compreender melhor quem é Cristo e, de fato, traduzirmos o nosso amor em atos para com Deus. Transformar nosso amor em atos para com Deus. Não achar que qualquer coisa que eu possa fazer para Deus é demais. Tudo que eu posso fazer para Deus é muito pouco perto do que Ele fez por mim. Não é nada perto do que Ele fez por mim. Ele fez tudo aquilo que eu e você não poderíamos fazer, nem se tentássemos por toda eternidade. O Senhor seria tão generoso para com a família humana que não se poderia dizer que lhe era possível fazer mais. O dom de Jesus deu todo o céu. Sob o ponto de vista humano, esse sacrifício era um espantoso desperdício. Se nós estivéssemos no lugar de Deus com a nossa mente, diríamos: isso é muito desperdício, não vale a pena salvar a humanidade, não vale a pena deixar tudo aqui, ir àquela terra, sofrer, morrer por eles, e depois ainda ser desprezado por muitos deles. Não vale a pena. Esse é o pensamento humano. O pensamento de Deus, totalmente o contrário. Para o raciocínio humano, todo o plano da salvação é desperdício de misericórdia e recursos. E não é verdade. Muitas vezes eu e você desprezamos e menosprezamos os pecadores ao nosso redor, achando que nós somos santos, porque somos pecadores exatamente iguais. Mas porque vamos à igreja, porque conhecemos, entre aspas, a Cristo, porque se de fato conhecemos assim, não pensaríamos. Achamos que somos diferentes e achamos que Deus fez demais, que é o desperdício. Muitas vezes nós caímos nesse erro. Simão, o hospedeiro, foi influenciado pela crítica de Judas. A dádiva de Maria o surpreendeu-se do pressentimento de Jesus. Seu orgulho farisaico ofendeu-se. Sabia que muitos de seus hóspedes estavam olhando a Jesus com desconfiança e desagrado, porque Jesus estava aceitando uma oferta de uma mulher pecadora, e eles, fariseus,
pessoas importantes, puros e justos por si mesmos, achavam que eram superiores e achavam que não deveria acontecer isso. E aqui outro ponto importante. Foi, porém, a ignorância de Simão acerca de Deus e de Cristo que o levou a pensar assim. E não era ignorância mesmo, ele não reconhecia Jesus como Salvador. Ele era um seguidor de Jesus, mas não o conhecia como Salvador. Ou seja, não conhecia nada de Jesus. Seguia Jesus sem o conhecer. Não compreendeu que o Filho de Deus deve agir de maneira divina, compassiva, terna e misericordiosamente. A maneira de Simão era não fazer caso do penitente serviço de Maria. Seu ato de beijar os pés de Cristo e ungí-los com unguento foi exasperamente para o seu coração endurecido. Pensou que se Cristo fosse profeta, reconheceria os pecadores e os repreenderia. É aqui uma lição importante para nós. Muitas vezes eu e você olhamos para as Escrituras e vemos, devemos repreender o pecado. E aí, era esse exatamente o pensamento de Simão. Cristo deveria repreender o pecado de Maria, ali, publicamente. E aí, a lição importante para nós. Devemos saber qual é o momento de repreender os pecados. Devemos fazer? Sim. Mas qual é o momento? Quando a pessoa está se entregando a Jesus, quando a pessoa está querendo falar assim, durante o estudo eu quero me batizar, aceito a mensagem, aí você vai, não, mas então você é pecador, isso. Devemos saber o momento de repreender os pecados. E aquele momento em que Maria estava arrependida, se derramando, demonstrando o seu amor por Cristo, ali não era um momento nenhum de repreender pecado de ninguém. Devemos reconhecer o momento de repreender os pecados. Eu e você temos esse ímpeto de sermos juízes, de querermos julgar, de queremos colocar a sentença, e normalmente iremos repreender pecados nos momentos errados. Aqui entram mais coisas, né, que os fariseus se achavam puros, que não podiam se misturar com pecadores e tantas mais. Mas a repreensão é o principal ponto aqui para Simão, que acha que deveria ser repreendido os pecados naquele momento. Cristo contava a oportunidade que Simão tivera de manifestar seu amor pelo Senhor e o apreço pelo que fora feito por ele. Claramente, se bem que com delicada polidez o Salvador assegurou que os seus discípulos que o coração lhe magoa quando seus filhos se descuidam de manifestar gratidão para com ele por palavras e atos de amor. Outro ponto importante, Jesus fica magoado quando eu e você deixamos de manifestar nossa gratidão, nosso amor com palavras e atos de amor. Devemos tomar cuidado, porque muitas vezes estamos mais preocupados em repreender o pecado dos outros, olhar para os outros, julgar os outros e esquecermos de nós mesmos. Esquecemos de olhar para nós mesmos, o quanto Deus nos perdoou e o quanto devemos ser gratos por isso, quantas bênçãos Deus nos tem feito na minha e na sua vida. E muitas vezes eu e você ignoramos isso, não vemos isso. Eu e você devemos tomar cuidado com essas coisas. Já estamos chegando, já 19 minutos, vou pular para os 2 últimos parágrafos aqui que eu selecionei. Jesus conhece as circunstâncias de toda a alma. Podeis dizer, sou pecador, muito pecador. Talvez o sejais, mas quanto pior fordes, tanto mais necessitais de Jesus. Não importa o seu pecado, não importa o quanto você pecou, não importa aquilo que você fez. Quanto mais você fez, quanto mais você reconhece isso, mais você precisa de Jesus. Jesus está ali para todos. Não importa o quão longe você foi, não importa o seu pecado. Jesus está pronto a perdoar. Ele não repele nenhuma criatura que chora contrita. Se você está arrependido, se você está clamando por Deus, se você vê a miséria que você está, Jesus não vai te repelir, não vai me repelir. Não diz a ninguém tudo quanto poderia revelar, mas manda a toda alma tremente que tenha ânimo. Jesus não está ali para apontar o dedo e acusar. Para quem está ali para fazer isso somos nós, eu e você. Satanás e os demônios, são eles que estão prontos a acusar, somos nós que estamos prontos a acusar. Jesus está pronto a perdoar e acolher. Perdoará abundantemente todos quanto a ele forem em busca de perdão e restauração. E se você quer a restauração na sua vida hoje,
Jesus está de braços abertos para te receber. Ainda há tempo de perdão, ainda há tempo de restauração, ainda há tempo de mudança para mim e para você. Tudo aquilo que nos afasta de Deus deve ser largado hoje e irmos até Cristo. E Cristo vai nos perdoar todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. Não importa qual seja, não importa quão longe tenhamos ido. Deus está pronto a perdoar. E para a gente encerrar o último texto, a pessoa que a ele se volve em busca de refúgio, Cristo erguerá acima da acusação e da contenda das línguas. Importante isso. Todo aquele que vai a Cristo em busca de refúgio, em busca de restauração, está sofrendo pelas acusações. Maria estava sendo ali olhada com os olhos repreensivos dos discípulos, de Simão, das pessoas na festa, porque tinha os seus pecados conhecidos por todos. Tony, tinha o seu pecado conhecido por todos. Tony. E isso era demasiado para ela ali, quando todo mundo começou a olhar, e Jesus falou palavras que acalentaram o coração dela, que fizeram se sentir segura, e assim Ele quer fazer conosco também. Cristo erguerá acima da acusação e da contenda das línguas todo aquele que se aproxima de Cristo. Nenhum homem ou anjo mau pode incriminar a essas almas. Nenhum homem ou anjo mau pode incriminar a essas almas. Os seres humanos, os demônios estão prontos a acusar e apontar o dedo, mas aquele que vai a Cristo será erguido a um patamar que não poderá ser apontado. Cristo as liga à sua própria natureza humano-divina, achando-se ao lado dele, ao lado daquele que tomou sobre si os pecados, na luz que procede o trono divino. Quando eu e você vamos a Cristo, Ele se une a nós. Ele passa a viver em nós. E quando Cristo vive em mim, não há acusação que tenha fundamento, porque Ele me justificou, Ele me perdoou, e Ele agora conduz a minha e a sua vida. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem alguma outra dúvida, ou tem algum ponto que queira comentar para a gente crescer e estudar junto, deixa nos comentários. Se pedir de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, quão grande amor o Senhor tem por nós. Não podemos nem calcular, nem imaginar, e aos nossos olhos, se fôssemos nós em Teu lugar, acharemos desperdício, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter, o nosso ser. Que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Que Cristo viva em nós, Senhor amado, que possamos ser selados cada dia de glória em glória para o Teu santo reino, Senhor amado. Que possamos ser mais amorosos àqueles que estão ao nosso redor e que possamos transformar o nosso amor em atos e palavras para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.